Olá, amigos e amigas. Esse é o episódio número 1 do nosso seminário, que eu chamo de Diáspora Africana e a Formação Econômica, Política, Social e Cultural Brasileira. Nesse seminário a gente faz um passeio pelos 350 anos da escravidão no Brasil. E esse seminário é de suma importância para cada vez mais a gente respeitar a diversidade cultural, étnica. E o nosso primeiro episódio nós vamos falar do início da colonização brasileira. Em 1500, o Brasil é encontrado pelos portugueses, pensando que chegavam às Índias, chega em território sul-americano, que depois ficou conhecido como Brasil. Abandonaram a nova possessão, voltaram para Portugal e começa a retornar para a colonização a partir de 1530. Mas Caetano Veloso já cantou: tudo chegou, sobrevivente um navio, e ainda produziu milagre de fé no extremo ocidente. Essa frase é forte, muito forte. Porque toda cultura subjugada ela tende a desaparecer. Mas a cultura afro-brasileira chegou aqui subjugada, escravizada e até hoje sobrevive. Como nós vamos ver que das grandes manifestações culturais tombadas no Brasil, quase todas são de origem afro-brasileira. Os economistas liberais do século XVI, XVII, XVIII diziam que o que dá valor a uma mercadoria, ao preço final de uma mercadoria, é o trabalho. O trabalho agrega valor ao produto final. Tá. E o trabalho também, o dono do capital, ele tem que remunerar o trabalho. Mas nas terras brasileiras, o trabalho não era remunerado. O trabalho era feito por mão de obra escravizada. Tá vendo? Essa mão de obra escravizada, porque o sistema escravista, ele sempre existiu, desde a antiguidade. Sempre existiu o sistema escravista. Mas pela primeira vez na história da humanidade, a escravidão é feita pela cor da pele. Porque se você pegar a história dos povos hebreus lá atrás, os hebreus estavam como escravos no Egito. Mas um judeu passa na rua, você não reconhece, porque é de cor branca. Mas o negro passa na rua, você aponta. Aí a diferença. E até hoje, esta marca ainda faz muita diferença na sociedade. Bom, e por que eu começo a escravidão dos negros? Eu começo essa escravidão porque um papa chamado Urbano IV baixou uma bula papal em 1280, dizendo que cristão não poderia escravizar cristão. Logo, os olhos da humanidade voltam-se para a África. Eram povos não cristãos. E aí começa a grande história da escravidão
dos negros e negras. E o Brasil, quando os portugueses aqui chegam, chega também com a igreja, uma igreja jesuítica. Uma igreja jesuítica, aquela mesma igreja lá da Inquisição, chega ao Brasil. E a primeira fase da economia brasileira é o extrativismo. Quando os portugueses começam a exploração dessa árvore que produziu uma tinta vermelha e eles exportavam, e essa árvore ficou conhecida como pau-brasil. E esse pau-brasil foi extraído até a sua quase completa extinção. Começa a colonização com o extrativismo. E os primeiros povos negros que aqui chegam, eles chegam das nações Banto. Porque as pessoas pensam que os africanos são todos iguais, eles chegam de uma nação chamada nação Bantus. Bantus é um conjunto de pessoas, né? São os povos Bantus. NTO quer dizer o quê? Ser humano, pessoas. Bantus é o plural, né? Pessoas. O ser humano, pessoas. E esses povos Bantus chegam à Bahia, ao recôncavo da Bahia, Pernambuco, a cerca real dos macacos, que hoje é o estado de Alagoas, que antes pertencia a Pernambuco, porque, para quem não sabe, Alagoas tem 200 anos. Então, Alagoas, ela pertencia a Pernambuco. É para lá que fugiram os primeiros bantus, que eram Gangazumba, Zumbi dos Palmares. Eles eram bantus. E começam a trazer esses negros. O português, astuto, estrategista, ele faz toda a estratégia dele baseado no que eu vou explorar. E no que eu vou explorar, o português trouxe inicialmente os povos bantus, baixinhos, fortes, né? E eles trouxeram esses povos. Porque era mais fácil adentrar a mata para explorar o pau-brasil. E eles vêm, mas também, quando um povo vem para uma outra região, ele traz as suas crenças e ele traz a sua culinária. E assim, eles começam a espalhar pelo território brasileiro a culinária africana e também as suas crenças dos seus orixás. Bom, e aí eu começo essa interação entre negros e a sociedade brasileira, de então composta por portugueses e os povos indígenas. Bom, o Brasil começa seu processo de escravidão. Os negros, também astutos, eram obrigados a adotar o nome cristão. E obrigado a adotar um nome cristão com a preposição de, dos, né, da. Por exemplo, meu nome é Arivaldo Oliveira da Silva. Isso quer dizer que eu pertencia a uma família da Silva. Porque era um nome adotado, o nome dele era outro. E também tinha que ter a fé nos santos da Igreja Católica. Mas também, se os portugueses eram astutos, os negros e negras africanas que aqui chegam eram chefes, reis e rainhas dos seus clãs, das suas regiões tribais. E como pessoas astutas, eles supostamente aceitaram a adorar um santo da fé cristã. E aí começa um processo do sincretismo religioso.
Lá atrás, um santo que eles adoravam, eles davam o nome do orixá deles. Santo Antônio virou Ogum, Oxóssi virou, o São Jorge virou Oxóssi, Santa Bárbara virou Iansã. Olha só que povo inteligentíssimo. E cultuava os seus orixás na noite, tocando os tambores sagrados. E os senhores de engenho diziam, deixa ele lá, eles estão cultuando, né? Estão comemorando. Não, a gente estava cultuando os nossos orixás. Bom, e aí eu começo todo o processo de sincretismo religioso. O processo de sincretismo religioso, ele se dá em um momento difícil para os negros e negras. Mas hoje não é preciso mais fazer sincretismo. Se você tem fé em Ogum, se você tem fé em Oxóssi, cultue o orixá da sua crença. Porque lá atrás eu fui obrigado a fazer um sincretismo religioso. Hoje eu não preciso. Hoje nós temos que botar nossa fé para fora. E aí eu começo o processo da construção do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil, a gente tem 3 povos básicos que chegaram ao Brasil, 3 nações, a nação Banto, Iorubá e a nação Fon. Os primeiros que vieram foram das nações Bantu, tá? Então, o Brasil, esses negros e negras, eles construíram a história do Brasil. Eles não ajudaram a construir, eles verdadeiramente construíram. E como eles construíram tudo que se tem no Brasil, todos os palácios das Minas Gerais, né, todos os palácios do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, foram construídos pela essa mão de obra. Trouxemos tecnologias e tecnologias maravilhosas. Então, esse período do extrativismo, vê esses primeiros povos. E esses povos, cada um desses povos tinha os seus orixás. Tinha todos os orixás diferentes um do outro. E aí, no nosso próximo episódio, a gente vai mostrar como é que essa religião se encontra no Brasil e como é que eu começo a implantar todas as religiões de matriz africana no Brasil. Não perca nosso próximo episódio. Um grande abraço e fique com Deus.